Galera, sem sombra de dúvida, a Hulkbuster foi uma das melhores criações do Tony Stark. O que eu posso garantir pra você aqui, que de fato foi, até porque ela bateu de frente com o Gigante Esmeralda. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera, que luta insana, que luta épica. Então vamos dar um pulinho pra gente entender o porquê dessa armadura ser tão badass e por ser, assim, considerado uma das melhores criações do Homem de Ferro. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, beleza, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e venha fazer parte do Nerd Manchete, que tá crescendo graças a vocês. Vocês estão em outro nível. Então, dado nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, a gente sabe que o Tony Stark é um gênio, né, cara? O cara tá em outro nível. O cara é o Batman da Marvel. Então, de fato, isso a gente pode confirmar, porque o Homem de Ferro, cara, além dele ser um bilionário filantrópico, o cara é genial no que faz. Não é à toa que ele é considerado um dos caras mais inteligentes da Marvel. Então, de fato, a gente pode esperar muita inversão, muita criação insana vindo de suas próprias mãos. E uma delas é o que? A própria Hulkbuster. Isso mesmo. Galera, por que essa armadura foi tão badass? Por que essa armadura foi considerada uma das melhores criações do Tony Stark? Porque ela simplesmente bateu de frente com o grande Gigante Esmeralda. O Hulk, galera, exatamente. Ela foi projetada exclusivamente para bater de frente com o Hulk. Mas aí, Dom, como assim ela foi projetada para encarar o Hulk? Galera, a gente sabe que o Tony Stark, ele tá sempre vários passos à frente de qualquer situação. Então, o Batman, a gente sabe que ele prevê tudo que pode acontecer. E isso se aplica ao próprio Tony Stark. Ele tá sempre um passo à frente de qualquer situação. Então, ele pode ser que ele previu que algum dia, alguma situação, ele poderia sim encarar o Hulk. Sem surpresas. Ai! Oh! Nada? Então ele teria que criar algo que fosse bater de frente com o Gigante Esmeralda. Afinal de contas, a gente sabe que o Hulk, ele é uma força incontrolável, uma força que ninguém pode parar. Quanto mais ele sente ódio, quanto mais raiva ele sente, mais raios gama ele coloca pra fora. E isso resulta em muita força, muito ódio e muita força violenta. Então, para parar um cara desse porte, é claro que o próprio Tony Stark, ele teria que criar algo que fosse ao menos compatível com o poder do Hulk, com a força do Hulk, tá? Ou seja, a Hulkbuster. O Tony Stark trabalhou nesse projeto secretamente, galera. Secretamente. Ninguém sabia dessa criação do Hulkbuster. Como é que o Fury vê isso? Tá? Então ele trabalhou ali minuciosamente ali, sabe? Quietinho, sabe? Escondido. Porque é um projeto seu. Tony Stark, quando ele cria um projeto, se for do interesse da galera, ele vai contar. Se não for, ele vai trabalhar ali, exclusivamente só para ele. Então ele criou essa Hulkbuster. Então a gente sabe que lá em Vingadores, a Wanda pegou, fez o que? Controlou a mente do Hulk, sabe? Fez com que ele surtasse. Então, fez com que ele ficasse hipnotizado. Então, o Hulk partiu para violência. O Hulk perdeu, sabe? O sentido, perdeu a razão. Então, ele saiu fora do controle. E é aí que entra a Hulkbuster. Porque se o Hulk saiu descendo a bordoada em tudo, descontrolado, sabe? Parecendo um touro do qual ninguém conseguiria segurar. Então é aí que entra o Tony Stark com a sua beleza Hulkbuster. E os dois têm uma luta insana ali no meio da cidade, destruindo tudo. E eu vou provar para vocês que de fato foi uma das melhores criações do Tony Stark. Porque o Hulk partiu para cima da Hulkbuster com tudo, galera, com toda a violência que ele podia apresentar pro Tony Stark. Então a gente sabe que o Hulk não perdoa. Se ele quiser destruir, ele vai destruir. Então imagina ele incontrolável, sabe? Ele ali hipnotizado. E ainda assim, eu posso dizer assim, com
ódio, com vontade de destruir. Então a Wanda entrou ali na mente dele e fez com que ele surtasse. Então ele partiu para cima de tudo que aparecia. E uma dessas coisas que apareceu na sua frente foi a Hulkbuster. E ele foi para cima com tudo. Tony Stark bateu de frente com o Hulk, mano a mano. É claro que vestido com a própria Hulkbuster. Então a Hulkbuster ela foi tão resistente que ela aguentou os impactos transferidos pelo próprio Hulk. O Hulk jogou aquela armadura para tudo quanto é lado, sabe? Depenou a armadura. Então, na medida que o Hulk arrancava um braço, o Tony Stark simplesmente já implementava outro. Então ele tinha todo um arsenal preparado para aquela situação. Então o Tony Stark ele não foi pego de surpresa. De fato não, ele só foi pego de surpresa sim, que ele não achava que o Hulk, né, o Bruce Banner fosse ser controlado pela própria Wanda. Mas isso veio a acontecer, mas que de fato não pegou o Tony Stark de surpresa, isso não. É como eu falei, ele está sempre um passo à frente de qualquer um que esteja ali, sabe, sobre seus estudos. Então isso sim foi uma surpresa porque ele foi controlado pela Wanda. Então ali houve um duelo entre os dois. Cara, os dois destruíram a cidade inteira. Então, na medida que o Hulk ficava mais nervoso, mais forte, mais alto, mais incontrolável, ele partia para cima do Tony Stark com tudo. E aquela Hulkbuster, de fato, ela era muito poderosa, porque ela aguentou todos os ataques transferidos pelo próprio Hulk. O Hulk, sabe, depenou aquela armadura. E como eu falei, o Tony Stark estava sempre reconstruindo ela ali em combate. Ela é tão poderosa, essa Hulkbuster foi tão poderosa que ela aguentou um impacto direto, no soco, um contra um, assim, sabe? Quando o Hulk veio com tudo e um desferiu um golpe do outro. E os dois se seguraram ali, jogando uma onda de choque pela cidade, pelo fato do impacto ser tão poderoso. E a Hulkbuster não se moveu. Não se moveu. E é claro que na medida que o Tony Stark transferia vários golpes no Hulk, deixava o Hulk mais pistola, chegando a ponto de arrancar o próprio dente do Hulk. Tá? Então, para você ver que de fato o Tony Stark ele estava preparado para encarar aquela situação. Tá? Não é à toa que ele criou aquela armadura. É claro que o Tony ele tem diversas armaduras, muitas, sabe, com furadeira, com canhão, com escudo. O Tony Stark tem diversas armaduras de ferro, mas aquela Hulkbuster foi feita exclusivamente para deter, para parar, tentar ao menos conter o próprio Hulk. Então nessa luta em si, o Tony Stark teve que dar o seu melhor, não apenas em tecnologia, mas também em inteligência, tá? Apesar que o Bruce Banner ser um cara brilhante, mas quando ele se transforma no Hulk, esquece Bruce Banner, ele é apenas Hulk. Então ali são dois gênios, mas é claro que um estava descontrolado e o outro estava com todo, sabe, o controle emocional ali equilibrado, que era o Tony Stark. É diferente. Olha, eu li tudo sobre o seu acidente. Então aquela armadura, ela foi criada para peitar o Hulk. E a armadura insana, aquela dali foi badass. Por isso que eu falo que ela foi uma das melhores criações do Tony Stark. Porque ela suportou todos os impactos, a violência do Hulk. Ele encarou tudo. A Hulkbuster, de fato, ela foi muito, muito útil nessa luta. Tá? E a ponto de fazer com que o próprio Banner voltasse ao normal. Mas é claro que antes disso acontecer, houve uma luta badass na cidade e foi uma destruição surreal. E eu fico pensando, se não fosse a Hulkbuster ali, como é que seria parar o Gigante Esmeralda fora de controle? Como é que seria? Teria que chamar o Thor? Não sei. Aí o Visão, a gente não sabe, né? Mas que de fato o Tony Stark ele estava preparado para aquela situação, sim. Assim como o Batman está preparado para diversas situações. E é claro que o Tony Stark também ele faz esse tipo de, sabe, de planejamento. Ele se antecipa para o que pode acontecer. E a Hulkbuster ela foi projetada para parar o Hulk, conter a força do Gigante Esmeralda num caso de uma emergência a nível ômega. Porque se tratando do Hulk, a gente sabe que não é coisa pouca. É muita violência, é muita morte e é muita destruição. O cara fica imparável, galera. O Hulk, sabe, é uma força descomunal, sem limite. Então,
precisa ser alguém preparado. E foi a própria Hulkbuster. Essa armadura badass, cheia de segredos, cheia de, sabe, de muita força e muita tecnologia. Essa armadura, quando a gente viu ela pela primeira vez, cara, que armadura insana. Uma armadura vestindo a outra armadura. Muito top, né, cara? Vindo do Tony Stark, a gente pode saber que é muita coisa insana. E é claro que, dinheiro, tecnologia e muita inteligência dá nisso, né? Dá nessa armadura badass que foi a Hulkbuster. Por isso que eu considero ela uma das melhores criações já criada pelo o Homem de Ferro. E você curtiu essa armadura da Hulkbuster? Você acha que ela poderia sim dar segmento, sabe? Ela poderia fazer parte do cotidiano do Homem de Ferro? Afinal de contas, ela só foi usada para conter o Hulk e a gente não viu mais ela, né? A não ser que depois o próprio Bruce Banner usou a Hulkbuster, porque o Hulk não queria sair do corpo do Hulk, do Bruce Banner. Ou seja, com medo do Thanos, ninguém sabe, né? E vocês curtiram esse vídeo? Não sai o vídeo sem se inscrever, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal. E muito obrigado de verdade a todos vocês pelo hype que vocês estão dando. Um vídeo entregue a vocês, mais um, e fiquem com Deus, até a próxima, fui!